E aí galera, bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu sou a Carolina de Araújo Nunes, roda a vinheta. Say hey, hey, hey. Boa tarde, amigos e amigas. Então eu vim aqui para dar início à leitura, tá bom? Mas antes de começar, eu queria pedir para vocês compartilharem minha live e deixar o seu like, tá bom? Para quem não sabe, o livro que eu estou lendo fala sobre escritos políticos de Muniz Freire, tá bom? O escritor dele é Estilac Ferreira dos Santos e a edição é Antônio de Prado Gurgel. Sem muitas delongas, vamos à leitura, então vamos começar. Reforma da Instrução Pública 1890. Acabo de ler na parte oficial do Estado de hoje que o senhor governador nomeou uma comissão para confeccionar o melhor plano de estudo no Ateneu, que aproveitem os que se destinam aos cursos superiores de letras como aos candidatos do professorado primário. Sem articular contra as intenções desse ato, não posso, entretanto, deixar passar sem um protesto energético, inspirado absolutamente ao meu patriotismo, a frieza e o descuido com que o ilustre senhor governador atirou para a cesta dos papéis inúteis de sua secretaria. O trabalho organizado sobre as mais adiantadas bases por uma comissão, de que fui relator, o qual, tendo sido apresentado no seu digno antecessor nessa cadeira, não entrou logo em execução, porque esqueci-me de confeccionar as respectivas tabelas, e quando devia enviá-las do Rio de Janeiro, deu-se transformação política, sobre cujo hospício estamos. Contava eu que o patriotismo do chefe deste Estado aconselhasse-o a pedir à comissão o complemento do seu trabalho, a organização, como seria mais natural, e embora estranhasse tanta protelação em assuntos de tão vasto alcance, nunca supus que o remate de minha expectativa fosse a rejeição tácita da reforma, sem a menor satisfação moral, aqueles que levamos unicamente pelo dever cívico, pelo seu amor ao Estado e pelo contrado interesse de contribuir para a reorganização de serviço tão importante, sem outra compreensão senão a consciência do bem que faziam. Gostaram horas e dias inteiros na confecção de um plano correto de instrução pública, que, se não pudesse merecer a aprovação dos poderes públicos, deveria ao menos merecer o seu reconhecimento e mais delicadeza. Proponho-me aprovar em artigos subsequentes que esse trabalho não foi devidamente apreciado pelo senhor governador, pois de outra forma não teria sido tão inexorável para com ele. Pretendo chegar a convencer que essa era a única forma compatível com o bom senso, com o patriotismo e com as novas condições financeiras que resolvia a dupla questão fundamental da capacidade técnica do professorado e consequente elevação do nível intelectual das nossas populações, sobretudo as rurais, enfim, que era uma reforma séria e eminentemente popular. O honrado cidadão parece não ter se apercebido disso. Eu então não leu, como era de seu dever, o projeto. O honrado cidadão, em todo o caso, estou convencido de que desserviu ao progresso de seu Estado. Além do mais, tendo sido um propagandista republicano, sacrificou o maior de todos os interesses da República, que é dar a todos os cidadãos válidos a educação suficiente para poderem se dirigir na vida prática, integrando hoje na consciência dos seus deveres e no aproveitamento de sua atividade. Felizmente estou coberto de suspeito de qualquer ressentimento ou desafeição pessoal, e posso entrar em questão sem levar a outro pensamento que não seja dizer a verdade, sem recursos, numa época cheia de tantas responsabilidades para todos os cidadãos. Amigos Plato, sede magis, amicaveritas. Reforma da Instrução Pública. 2. Não é esta a primeira vez que neste jornal nos ocupamos, em estresses, do importante assunto que ainda hoje faz o objetivo da nova série que abrimos.
Perante governos amigos ou perante adversários, os nossos princípios guiadores têm sido os mesmos, embora ainda não coroada de êxito, que o insucesso da última situação veio ainda uma vez frustrar a nossa campanha foi sempre pela popularização do ensino sobre esta base, a educação da massa. Num país cuja principal artéria é a indústria agrícola, a mais atrasada de todas pela sua natureza dispersiva, não há problema mais difícil a resolver do que a fundação de um ensino sistemático, que proveja, ao mesmo tempo, a educação geral de populações naturalmente dissemidas e, bem assim, a direção da atividade prática peculiar à sua especialidade característica. Entretanto, é esta entre nós a fase real da questão, e não haverá mais nobre para qualquer governo de que enfrentar as suas dificuldades e abordar a solução. Nós estamos em um período especialíssimo de nossa história. Ainda governo algum esteve armado de poderes tão discriminários como o atual. Estão em questão todas as bases políticas da nova sociedade brasileira. Compreende perfeitamente todos os homens de espírito e convicções que não é com as fórmulas que se há de operar a regeneração mental e social do país. Não será com tratamento oficial de cidadão, que não é símbolo de uma conquista nem de uma inovação do regime atual, nem com outras exterioridades sem significação depois da época de reorganização operada após a crise imortal de 1789, que havemos de fundar um governo realmente novo, mas um novo não pelas aparências da forma, e sim pela cultura de ideias e hábitos regeneradores. A atualidade é por de maiores compromissos para os seus diretores temporais. Em compensação, a latitude de seu poder nada deixa a desejar para a livre satisfação dos seus deveres. Tudo pode agora ser recomeçado. Não há obstáculos sérios à marcha de um governo que não tenha a lutar contra o pré-estabelecido, nem tenha a temer a coligação de oposições sistemáticas, uma vez que a falta de pontos fixos trazem perplexidade ao espírito público, para quem o momento é de expectação. Órgãos de um poder tal que não soubessem desempenhar com elevação a sua missão seriam menos dignos da estima de seus concidadãos. Não há, portanto, momento mais oportuno para se fazer, em matéria de instrução pública, uma reforma radical. No país em geral, ela é necessária como uma condição de progressos, porque é da direção intelectual, sobretudo, que depende o desenvolvimento de todos os outros elementos das sociedades modernas. Neste estado, em particular, a reforma é até solicitada como uma medida de ordem e moralidade. Mas de que modo há de efetuar entre nós essa forma? É porventura deixando a instrução pública sem o amparo de um pensamento diretor e o julgamento das capacidades profissionais à mercê da competência contestável de juntas paróquias examinadoras que ainda há pouco foram criadas pelo ilustre governador? Francamente que não. É com lealdade acrescentaremos que, embora nos mereça aplausos, a nobre intenção com que um honrado cidadão pôs fora do magistério funcionários que não tinham a prova de competência. Todavia achamos demasiado insuficiente a medida pela qual se está aferindo essa prova, e parece-nos que o que se deve fazer já é reorganizar o serviço, pois que esses outros expedientes não modificam o aspecto geral da nossa educação, nem aproveitam, senão com medidas de caráter nimiamente provisório.
Em regra, salvo honrosas exceções que as há, o professor que não tem exame iguala em competência ao que o tem. O descrédito desse processo tendeu a eliminá-lo. Pode bem ser a severidade atual nos julgamentos torne possível a seleção. Será, todavia, um aperfeiçoamento casuístico, suscetível de uma duração passageira e de uma eficácia duvidosa. Depende, sobretudo, do critério da honestidade dos governantes e das circunstâncias de sua ação política. Com o Estado provisório, tudo se pode tolerar. O que se faz mister, porém, é organizar definitivamente, e esse deve ser o objetivo de uma reforma séria. O que se exige atualmente como prova de capacidade está longe de bastar às aspirações e aos deveres da educação moderna. O processo adotado peca, portanto, pela base, é insuficiente. Sem querer alimentar a questão pessoal, nem parecer que a minha suscetibilidade individual, atacada pelo ato do senhor Dr. Afonso Cláudio, que eu defendo na discussão que hoje enceto, não posso, entretanto, abster-me de corresponder à gentileza do simpático e distinto Dr. José Horácio Costa para dizer mais 2 palavras sobre esse incidente. A desconsideração do senhor para com a comissão foi manifesta. De posso, como ele estava no trabalho deste, a nomeação de uma nova comissão para organizar planos sobre o mesmo assunto importante, ou em uma condenação silenciosa do projeto oferecido, ou uma desigância sobre o valor desse projeto. A segunda hipótese não é admissível. À primeira vista, o governador não precisa do juízo de terceiros para esclarecê-lo sobre um assunto de sua competência. Em todo caso, foi uma ofensa ao amor próprio da primeira comissão, da qual ela deveria julgar-se inune, atenta à natureza do serviço que prestou. Bom, gente, essa foi a leitura de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E segunda-feira eu estarei aqui de volta, tá bom? Para dar continuidade. Compartilhe a minha live, deixe o seu like, se inscreva no meu canal, tá bom? E é isso aí. Uma boa tarde a todos e até segunda.